Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Aqui quem fala é o Dart Geek, sou o Bruno, host do podcast Mensagem na Garrafa. E vamos lá para o nosso primeiro vídeo do ano, né? Para o nosso primeiro review do ano. Mas antes da gente começar o vídeo, eu desejo do fundo do meu coração que esse ano de 2024 seja um ano maravilhoso para você e para todos nós, com muita saúde, muita paz, muito amor, muito sexo, muitos lanches, passeios, viagens e tudo que tiver de bom para esse ano de 2024 que está chegando, que está nascendo aí, que está começando. Então vamos que vamos. E para começar bem esse ano de 2024, só duas coisinhas. A primeira, você vai deixar o seu like aqui no vídeo, vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai acionar o sininho para quando tiver novidade e vai acompanhar o nosso conteúdo sempre que tiver uma novidade fresquinha aí, seja para vídeos, né, que a gente faz review de livros, filmes, jogos, séries e tudo mais que der na ideia da gente para a gente fazer, ao mesmo tempo que também tem o Mensagem na Garrafa Podcast, né? A gente está aqui no YouTube também, você pode acompanhar a playlist aí com a nossa programação até agora e também está no Spotify, então dá uma passadinha lá no Spotify, se inscreve no canal Mensagem na Garrafa Podcast e fica ligado que vai ter conteúdo muito bom para esse ano de 2024. Faz o triplo C, curte, comenta e compartilha. Então, meus amigos, eu tô aqui para falar dessa que foi a primeira leitura que eu fiz nesse ano de 2024, né? Uma leitura super rápida, eu li em uma tarde no meu final de semana, uma leitura super fácil, super tranquila, super rápida, mas que dá o que pensar na gente e que toca a gente de forma profunda e emociona de verdade. E o livro em questão, meus amigos, é um quadrinho na verdade. É esse quadrinho aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí por causa do reflexo aqui da luz, mas o livro em questão é esse aqui, ó. Loving Reaper, da ilustradora alemã Jenny Dinia, e foi publicado lá pela editora Inside. Quem é a Jenny Dinia, né? Se você está se perguntando, né? Quem é essa mulher? Né? Quem é ela? A Jenny Dinia é uma ilustradora alemã que ela é ativista, né? Ela é ativista dos direitos dos animais, da proteção dos animais, defesa do meio ambiente. E aí ela começou a escrever histórias falando, né, de maus tratos a animais, de danos ao meio ambiente por conta da ação humana. E aí essas histórias, né, essas histórias que ela lançou na internet, essas webtoons que ela lançou na internet, né, com essa temática, ficaram muito famosas. E uma das coisas assim que mais chama a atenção nessas histórias dela é a seguinte: ela sempre fala de seres humanos maltratando animais, maltratando o meio ambiente, e acaba que depois de serem maltratados pelos seres humanos, esses animais maltratados são acolhidos pelo ceifeiro, né? Pelo ceifador, pela morte, né? É aquela imagem medieval da morte, né? Que a gente está acostumado a ver, né? O esqueleto, né? Com um sobretudo preto, uma capa preta, um capuz preto e uma arma, né? Um ceifador, né? Uma foice, né? Na mão. Aquela imagem típica que a gente vê nas retratações da Idade Média, né, sobre a morte, que a gente vê no tarô também, ou então que a gente vê em jogos de videogame, por exemplo, Castlevania. O ceifeiro é um dos chefões de fase mais difíceis que existe no Castlevania, né? E é bem aquela representação mesmo, né? Um sobretudo e um capuz preto, uma foice na mão e um corpo esquelético, né? Então a questão é a seguinte: tem esses animais, né, que foram maltratados pelos seres humanos, e aí a morte, o ceifeiro, acolhe a alma desses animais que foram maltratados, né? E o ceifeiro acolhe de uma forma carinhosa, de uma forma bondosa, de uma forma amorosa, bem diferente daquela noção de morte como uma coisa negativa, né? Para Jenny Dinia aqui, pelo menos a morte na perspectiva dos animais é uma coisa acolhedora, é uma coisa positiva, é uma coisa bondosa. A morte sempre é retratada nos webtoons da Jenny Dinia como uma coisa bondosa, né? Como uma coisa caridosa, acolhedora, calorosa.
E aí essa é a temática, né, dessas histórias da Jenny Dean, né? Ficaram muito famosas na internet, e aí ela resolveu publicar algumas dessas histórias em livro físico, né? Não tem todas as histórias dela aqui, né? Se você quiser todas as histórias da Jenny Dean, você pode dar uma procurada lá na página pessoal dela, ela tem Instagram, ou sites na internet que falem de webtoons, né? E aí você pode ver todas as histórias dela publicadas na internet, né? Mas aqui tem algumas histórias bem interessantes também, bem tocantes, né? Todas as histórias da Jenny Dean são muito tocantes, são muito emotivas, né? Ela chega a dizer em dado momento aqui do prefácio desse livro, assim, né? Olha, desculpem pelas lágrimas. Então, as histórias dela são muito tocantes, né? Você chora mesmo ao ver os animais sendo maltratados e ao ver a morte, né? O ceifeiro acolhendo esses animais maltratados, né? É realmente muito tocante as histórias dela, né? E duas das histórias mais famosas dela, né? A primeira é Bom Garoto e a segunda é Gatos Pretos. Se você procurar lá no inglês, né? Good Boy e Black Cats, você vai ver essas duas histórias que foram assim, duas das primeiras histórias que ela publicou e que lançou ela para fama, né? No Bom Garoto, né, trata a história de um menino, né, que ganha de presente um cachorrinho. Os pais deram um cachorrinho para ele começar a ter responsabilidade, né, para ele começar a saber o que é a responsabilidade de cuidar de alguém, de cuidar de um bichinho, botar comida para ele, limpar a sujeira dele, tratar dele, brincar com ele. Então, durante o primeiro ano que esse cachorrinho vive com esse menino, eles dois são muito felizes, né? Fazem tudo juntos, são amigos inseparáveis. Só que depois de um ano, o garoto começa a deixar o cachorro para lá, não coloca comida para ele, fica jogando videogame o tempo todo. E aí ele começa a desgostar do cachorro. Quando os pais dele vão cobrar dele para ele cuidar do cachorro, aí a situação se torna insustentável. E aí a família opta por abandonar o cachorrinho na estrada. E aí esse cachorrinho morre e quem acolhe ele é o ceifeiro, é o ceifador. Então é uma história muito tocante, né? E aí no final da história, a Jenny Dean elabora um texto, né, com dados estatísticos sobre a quantidade de animais abandonados nas ruas, né? Nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Então é sempre assim, né? É uma história em que um animalzinho é maltratado por um ser humano, a morte acolhe de forma carinhosa esse animalzinho que morreu, e ela no final da história coloca um textinho com dados estatísticos, né, que inspiraram ela a falar daquela história, né, a tratar daquele maltrato aos animais, né. E aí ela fala, né, das rinhas de cães de raça, fala dos animais maltratados nos circos e nos parques aquáticos, fala dos elefantes que carregam turistas nos pontos turísticos, por exemplo, no Egito, né, para visitar as pirâmides, e aí os turistas ficam montados em elefantes, né, falam dos elefantes que são maltratados. Então são todas elas histórias muito emocionantes. Eu me flagrei chorando em diversas histórias, em várias histórias eu me peguei chorando, com lágrimas, e são histórias realmente muito tocantes, e faz jus ao prefácio que ela fala, né? Me desculpem pelas lágrimas. Então, se você quiser uma história, um livro que tem consciência ambiental, que tem alguma coisa a acrescentar a gente, que desperta a consciência da gente em relação à condição dos animais e do meio ambiente, e que emociona a gente de verdade, então recomendo fortemente que você leia esse quadrinho aqui, cara. Loving Reaper, da Inside Editora, da ilustradora alemã Jenny Dean. Então, recomendo fortemente que você dê uma lida nesse livro. Só para você dar uma conferida, aqui ó, o ceifeiro acolhendo um koalazinho, né? E aí no final da história, né, os dados estatísticos, né, que ela fala dos incêndios florestais que matam milhões de espécies. E aí ela fala também das tartarugas marinhas, né, que sofrem com microplástico que é espalhado nos oceanos todo dia.
ingerindo microplástico, fala de seres humanos maltratando animais, periquitos, gatos, cachorros. Aí, ó, aqui nessa página aqui é aquela representação mesmo medieval da morte, né? Capuzão preto, capa preta, foice, corpo esquelético, bem aquela imagem medieval mesmo, né? E aqui no final a gente tem algumas artes, né? Aqui o ceifeiro com gatinho, com cachorro. E aqui a nossa ilustradora na orelha do livro, né? Essa aqui que é a Jenny Dinia. Não sei se está dando para ver aí. Então, cara, é um livro que eu recomendo fortemente a leitura. É um livro que flui rapidinho, você lê ele rapidinho. Não é uma leitura muito extensa, não é uma leitura muito densa. Ela é densa pelas questões problemáticas que ela aborda, como maltrato a animais, né? Mas é um livro sensacional. E aí, voltando lá à nossa escala do sabre de luz vermelho, que a gente fala lá no Mensagem Podcast, no Mensagem na Garrafa Podcast, eu dou a nota de 5. 5 sabres de luz vermelhos, de um total de 5, para o livro Loving Reaper, da nossa querida ilustradora alemã, Jenny Dinia. Então, nota máxima aí para essa que foi a primeira leitura do ano. Então, se você quiser uma leitura tocante, uma leitura que desperta a consciência, dá uma conferida nesse livrinho aqui, que foi o meu primeiro do ano, assim como vai ter muitas outras leituras ao longo desse ano. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Um abraço para você que me acompanhou até aqui. Não se esquece de deixar aquele like maroto, se inscreve no canal aqui no YouTube, acione o sininho, procura o Mensagem na Garrafa Podcast também no Spotify. Eu agradeço imensamente a sua companhia ao longo desse ano de 2023 que passou e vamos passar muitos momentos juntos nesse ano de 2024 que está se iniciando. Então, eu agradeço, um abraço e que a força esteja com você. Valeu!